Amiguinhos, vocês sabem o que é conexão? É tipo pegar o celular e ligá-lo a uma rede de internet, ou pegar o cabo do computador e ligá-lo na tomada. É isso que Cristo faz entre o homem e Deus. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é conector. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. 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 Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem, entre Deus e o homem, entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. É isso que Cristo faz entre o homem e Deus. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector. Amém. Imersão Kids. Amém. Aleluia. Cristo é o ponto conector entre
Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem, entre Deus e o homem, Cristo é o ponto conector. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Amém. Amém. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Cristo é o ponto entre Deus e o homem. Cristo é o ponto entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é o ponto Entre Deus. o homem, entre Deus e o homem, tu é o ponto conector. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Tchau, irmãos. Beijo. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem, entre Deus e o homem, entre Cristo é o ponto conector. Cristo é o nosso conector entre Deus e o homem. Cristo é o nosso conector Entre Deus e o homem. entre Deus e o Homem. entre Deus e o Homem. Cristo é o nosso conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é o nosso conector. O que Cristo é? O nosso conector. Amém. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem.
e o homem, entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector. Amém, aleluia. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Amém. Ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. 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 Amém. Você sabe o que é uma conexão? Exemplo: Cristo, homem. Deus, homem. Cristo, homem. Vamos conectar? Vamos! 1, 2, 3. Conectadas! 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 Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem. Cristo é o ponto conector entre Deus e o homem, entre Deus e o homem. Cristo é